Amores, para o último tempo aí, ó, vou compartilhar aqui o meu slide. Eu acho até que eu já falei com vocês, cara, sobre o romantismo, não falei? Que eu acho que eu adiantei com vocês a parte literária, mas podem ficar tranquilos que eu vou voltar. Mesmo que eu já tenha passado para vocês o romantismo, eu vou fazer uma revisão dele, beleza? Mas eu acho que eu já passei para vocês também. Tranquilo? Mas fiquem tranquilos, que eu tenha passado, eu faço uma revisão desse conteúdo, para depois nós voltarmos, né, na parte prática do livro. Show, Nicole Mello tá aí. Maísa Muniz. Coloque os nomes, não se esqueçam de colocar os nomes. Vou compartilhar aqui a nossa tela, tá? Então, acho que já passei para vocês esse slide aqui. Só vou. Se eu já tiver passado, né, eu faço uma revisão dele, que é bom, porque vai cair no simulado, né, vai ser cobrado em prova quando nós voltarmos, em algumas atividades quando nós voltarmos, por exemplo, ao presencial. Isso se nós voltarmos realmente este ano ainda, a gente está nessa pendência aí, beleza? Mas é importante que vocês coloquem o nome, que eu estou sempre anotando aqui. Vou passar a chamar vocês pelo nome, para que eu saiba quem veio e quem entrou no primeiro tempo, de quem só entrou no segundo tempo, que só quem participou do terceiro tempo, beleza? Então é importante que vocês entrem, que me apontem se tiver alguma coisa, algum problema com a internet, e que ao entrar, né, coloquem os nomes. Tranquilo? Então, romantismo, ó, século XIX, tranquilo, 1836 a 1881, beleza? Já foi visto por vocês, eu vou só de repente confirmar, né, fazer uma revisão geral sobre isso. Então, o romantismo é todo um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século, né, 18, espalhando-se pelo mundo até o final do século, né, 19, tranquilo? Então, vai se espalhar pelo mundo até o final do século 19. É o caso no Brasil, por exemplo, né, que vai até o finalzinho do século 19, tranquilo? Então, um berço do romantismo pode ser considerado 3 países específicos, né? Itália, Alemanha e Inglaterra. São um berço para nós do romantismo, né? Porém, na França, o romantismo ganha força como em nenhum outro país. E através dos artistas franceses, os ideais românticos, né, espalham-se pela Europa e pela América. Então, chega ao Brasil, né, através dos ideais românticos, né, cultuados pelos artistas franceses. Show? Então, antecedentes históricos, né? O romantismo foi o primeiro movimento literário da era denominada romântica ou moderna. Surgiu na Inglaterra, né, e na Alemanha na primeira metade do século XVIII. As ideias românticas ganharam maior impulso a partir do advento da Revolução Francesa, por isso que surgiu com muita força na França. Então, as ideias românticas ganharam maior impulso a partir, né, de um fato histórico que aconteceu, né, que foi a Revolução Francesa no finalzinho do século XVIII, né, 1789, e se difundiram pela Europa e pelas Américas. Então, esses ideais, né, ganharam bastante força, né, e se difundiram para os outros países, para os outros lugares, para impulsionar o romantismo. As transformações revolucionárias atingiram todos os segmentos, né, social. As transformações revolucionárias atingiram todos os ideais, né, os segmentos. Então, social, econômico, político, filosófico e artístico-cultural. A humanidade acompanhava mudanças, né, profundas e fundamentais para a formação de uma nova identidade, mais idealista, né, o que possibilitou o movimento, né, da estética romântica, perfeito? Fatores históricos decisivos para as transformações do século, né, 18 e 19. A queda dos sistemas de governo tirânicos, né, acabou, né, teve a queda dos sistemas, né, tirânicos de governo, os ideais de liberdade e igualdade, né, que foram propulgados aí, né, no romantismo, né, liberdade, fraternidade, igualdade, certos ideais foram, na verdade, empregados no romantismo, né? Por favor, coloquem os nomes, hein, meus amores? A formação de uma mentalidade nacionalista que vocês vão ver, né? O romantismo no Brasil especificamente traz, né? O Brasil rompe com Portugal, né? Essa parte política, nós não somos mais dependentes de Portugal, nos tornamos independentes políticos, independência do Brasil, e daí essa mentalidade nacionalista que atinge, né, o mundo todo, atinge também, né, nada mais justo que atinge também o nosso país, principalmente que nós rompemos com Portugal e queremos trazer, né, a valorização nacional, perfeito? A consolidação do pensamento liberal, a Revolução Francesa foi um fato decisivo, né, para o romantismo aí, a Revolução Industrial inglesa também, desculpa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos no século lá, né, também foi decisivo, né, para a transformação do século XVIII e XIX. Principalmente também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Show?
Romantismo, né? A arte da burguesia, certo? A burguesa aí, né? A burguesia vitoriosa na Revolução Francesa experimentou franca ascensão e afrontando os poderes da monarquia, exigindo seu espaço na estrutura sociopolítica, bem como, né, o cumprimento dos ideais de sua bandeira revolucionária, a utopia, liberdade, igualdade e fraternidade. Então exigiam isso, né? Os ideais de sua bandeira revolucionária, né? Que seria liberdade, igualdade e fraternidade. Valorizaram, né, o trabalho, o comércio, a indústria e todos os meios capazes de gerar lucro. Os burgueses ansiosos para adquirir cultura passaram a ser mecenas, ou seja, patrocinaram a arte que correspondia aos seus interesses. Então foi criado o drama para o público burguês, inventou-se a narrativa em forma de romance, né? Era distribuída em folhetins, né? Eles liam essa narrativa, meio que uma novela, né? Como vão comparar com novela, para os leitores ansiosos por consumir cultura e arte burguesistas, beleza? Eles financiavam, na verdade, né? Toda essa parte cultural, né? Principalmente essa narrativa em forma de romance, né? Na verdade, colocada, né, em forma de folhetim, colocada essa narrativa em forma de folhetins. Então, características românticas, né? Valorização de elementos populares. Então, surgiu de relação entre a burguesia e o romantismo, né? Objetivava retirar o privilégio da elite aristocrática, né? Intensificaram sistemas ligados à vida urbana. E se a vida está errada, né? Seria um assunto grave para a esquerda. Incentivou-se o público a participar de manifestações culturais. Então, trouxe esse incentivo à cultura. Não é à toa que quando vocês forem chegar lá, quando chegar ao terceiro ano do ensino médio, ou até antes disso, quando vocês forem ver modernismo, reparem que o modernismo pega muita coisa, bebe muito na fonte do romantismo. Por quê? Na verdade, a Semana de Arte Moderna, em 1922, em São Paulo, né? No Teatro Municipal, ela tentou trazer, na verdade, essa manifestação cultural. Então, diversos artistas, diversos literários, intelectuais da época lá, até porque 1922, né, Semana de Arte Moderna 22 aqui em São Paulo, estava fazendo 100 anos da independência do Brasil, né? Então, por isso que o modernismo vai beber bastante na fonte do romantismo, ele vai trazer de novo essa manifestação cultural, né? A valorização de elementos nacionais, vamos romper com o academicismo, com aquela coisa formal acadêmica. Isso tudo vai o quê? Tem a ver, né? Muitas paródias são feitas com poesias românticas no modernismo lá, vocês vão ver isso comigo lá na frente, ou com outro professor, tomara que seja comigo, perfeito? Então, assim, o modernismo vai beber na fonte por isso, porque é uma manifestação cultural, os artistas se reúnem para trazer de volta, né, essa coisa da cultura no Brasil, certo? Por isso, Semana de 22, né, 1922, 100 anos depois, né, da nossa independência política de Portugal. Foi de bola? Então, ó, não é à toa que vai beber na fonte do romantismo. Os artistas queriam trazer de volta essas manifestações culturais, né, valorizar elementos nacionais, todas as características que eram apontadas, que eram vistas, né, no romantismo. Perfeito? Por isso que o modernismo vai beber na fonte. Show? Imaginação criadora, libertação da arte, né? É que também os modernistas faziam, né? Ele rompia com o academicismo, né? Nós tínhamos mais liberdade na arte, né? Agora afastada, né, das rígidas regras clássicas. A mesma coisa que faziam os modernistas, né? Eles romperam, né, com o academicismo, né, aquela coisa chata, e principalmente com os parnasianos, eram contra os parnasianos, porque o parnasianismo, né, vai trazer essa regra rígida, essa regra clássica. Então o modernista vai romper, né, com o parnasianista, né, vai trazer alguns ideais, né, vai beber na fonte do romantismo, perfeito? Liberdade para a forma e para o conteúdo, criação de mundos imaginários nos quais o romântico acreditava. Vocês vão ver lá, né, na segunda geração, que é o mal do século, né, ultra romântica, assim chamada, que os poetas, né, ele tinha esse negócio, né, um mundo imaginário nos quais somente eles acreditavam, a mulher idealizada, a mulher dos sonhos, né? Não é à toa que ficou conhecida como a segunda geração, né? Mal do século, foi o mal daquele século, ou ultra romântica, show exagerada, né? Egocêntricos, né? Eles se colocavam como centro de tudo, só eles importavam, aquela coisa toda. Show? Nacionalismo, né? Louvor e exaltação de pátria, né? Resgatava as origens de cada nação, valorizações dos elementos da terra natal, por isso que vocês vão ver lá, né? Quando a primeira geração surge aqui no Brasil, né? Conhecida como nacionalista ou indianista, você vai ver que Gonçalves Dias, né? Logo de cara, compõe o poema, né? Canção do Exílio, está exilado em Portugal, ele compõe o poema, né? Realmente valorizando, exaltando, né, elementos pátrios, né? Elementos nacionais, assim ditos, beleza? Então a terra natal é colocada em evidência.
né? O Palmeiras, né? O Sabiá, que é um pássaro nosso, assim por diante. Show? Dos bens e das riquezas nacionais, das paisagens naturais. Então, a fauna e a flora são colocadas em evidência também, né? Quando eu falo em flora, né, eu falo, né, em vegetação. Quando eu falo em fauna, eu falo em animais, perfeito? Exaltavam-se as personalidades, né, e os heróis da história, né, na parte da Europa, né, o cavaleiro medieval é colocado em evidência. Para nós aqui no Brasil, o nosso herói, né, a nossa personalidade colocada em evidência era o índio, né, era o nosso grande cavaleiro medieval, e era colocado como nosso grande herói, realmente é. Os valores gloriosos da pátria, né? No Brasil houve a valorização do passado colonial. O índio foi tomado como herói nacional repleto de glórias que só existiram nos ideários, né, românticos, né? Outra forma de nacionalismo brasileiro foi conhecida na terceira fase, né, do romantismo, quando os escravos e os ideais de liberdade ocuparam os versos condoeiros, né? A terceira geração, conhecida como condoeira, né, ou no socialista, né, social ou condoeira, justamente por isso, né, que já vai abrir espaço, né, para algo mais real, né, o realismo, o naturalismo, né, vai abrir espaço para algo real, para algo mais objetivo, né? Então a terceira geração do romantismo, ela vai trazendo um olhar mais objetivo, né, um olhar mais social, né, uma crítica social, né? O governo da época era criticado, esse lance, né, da escravidão também era que tinha muita crítica, era uma geração, né, abolicionista nisso, era a favor da abolição da escravatura, perfeito. Então era uma geração, Castro Alves era totalmente abolicionista, era a favor da abolição da escravatura. Show? Então, o subjetivismo, né, você vai ver que são características específicas do romantismo geral, certo? Tranquilo, que vai, com certeza, assumir, né, em cada país específico. Rapidinho, beber uma água aqui rapidinho, só uma pausa aqui. Então, subjetivismo, né? Atitude individual e única. A poesia não assume mais os moldes clássicos, e sim a vontade do eu criador. Então, subjetivismo é porque o poeta vai se colocar no texto, vai ser uma literatura, uma poesia mais subjetiva, não objetiva, certo? Então, você vai ver, né, muito isso aparecendo. O egocentrismo aparece principalmente na segunda geração, conhecida como mal do século ou ultrarromântico. Mal do século, perdão, ultrarromântico, né? O poeta se coloca como centro de tudo, né? Egocentrismo, teocentrismo, né? Teocentrismo é o quê? É o homem como centro de tudo, certo? E egocentrismo é o eu como centro de tudo, tranquilo? Lá, né? Lá atrás, vocês viram comigo que há esse conflito, teocentrismo e antropocentrismo, o homem e Deus, esse conflito. Mas quando eu falo egocentrismo, é o quê? Houve o triunfo absoluto do eu. Né? O reinado da poesia confessional, vocês vão ver que na segunda geração é uma poesia totalmente confessional. O cara vai confessar as suas angústias, o sofrimento, né? Por não ter aquela mulher que ele ama, aquela coisa toda colocada em evidência, né? Ele se coloca como eu, perdão, como centro de tudo, né? Por isso é egocêntrico, por isso é egocentrismo, na qual o sujeito lírico declarava seus sentimentos. Vamos ver que fica claro para nós, né, na segunda geração do romantismo, né, aqui no Brasil, conhecida como mal do século ultrarromântico, que o poeta se coloca como centro de tudo, né? Somente é válido o seu sofrimento, somente as suas angústias são válidas, perfeito? Então, daí o egocentrismo, perfeito? Podemos fazer uma associação hoje, né, ao pessoal que sofre de algum problema, né? Hoje, muitas pessoas sofrem, principalmente com a pandemia, do lance da depressão, né? Então, você se coloca as suas angústias, estão comparando bem porcamente, vamos dizer assim, beleza? Então, somente a morte, né, vai o tirar daquelas angústias, tudo era apontado, né, nas poesias, na poesia confessional da segunda geração romântica, perfeito? O poeta sofria por não ter aquela mulher amada, né? E somente para ele a morte, né, o escapismo, né, a morte o faria escapar de todo aquele sofrimento, tranquilo? Então, posso associar realmente hoje, né, a uma doença muito séria, né, que atinge muitos, né, muitas pessoas no mundo todo, né, muito séria mesmo, tem que ser tratada, né, e não é mimimi não, perfeito? Fazendo uma comparação meio porca, né, com, com a depressão, né, e também trazendo esse lance, né, do escapismo, né, quando o cara pensa em cometer um suicídio, né, ele está sendo meio que egocêntrico, pensando assim bem, ele está pensando somente nele, na sua dor, não pensa na dor dos outros que vão ficar por aí. Então, assim, trazendo também, né, meio que um sentimento de não fazer aquilo, né, de que a vida é sempre mais importante do que tudo. Então, assim, eu vi que fugi um pouquinho, peço desculpa a vocês, tá? Queria comparar realmente a geração lá, né, com o que acontece conosco hoje, né? Isso é uma doença realmente séria, né, que se nós comparássemos realmente as angústias são colocadas em evidência, se o cara, né,
colocar uma poesia, onde ele declara suas angústias, o seu sofrimento, né? É uma poesia confessional. Show? Sentimentalismo, né? É o principal, né? Isso, romântico, romantismo, sentimentalismo, né? Analisa a expressão, a realidade por meio de sentimentos. A emoção, ela foi valorizada, né? Em detrimento do racionalismo. A emoção, ela é valorizada em detrimento do racionalismo, não é nada mais racional, né? A emoção vai ser colocada em evidência. Para você ver que a emoção, ela vai atingir todas as três gerações, né? Quando o Gonçalves Dias faz lá a Canção do Exílio e outras mais poesias nacionalistas, ele vai deixar em evidência, né, o sentimento nacionalista dele, né, o amor que ele tem à sua pátria, né? Show? O orgulho de ser brasileiro, tranquilo? Então, o nacionalismo, o sentimentalismo, ele aparece em todas as três gerações. O Castrovich coloca lá o sentimento, né, sentimento de, como é que se diz? Não é de dor, não, né? De satisfação, né? De satisfação com aquilo que acontecia com os escravos. Por isso essa literatura era abolicionista, né? Uma literatura social, né? Tentava fazer um apelo, né? Por isso condoeira, né? Condor, né? Isso, o pássaro condor que levava a mensagem de um lugar para o outro. Show de bola? Supervalorização do amor, né? O amor foi considerado um valor supremo na vida, entretanto a conquista amorosa era muito difícil. Por isso que vocês vão ver, né? Tem muitas poesias da segunda geração do romantismo, onde a mulher é colocada em evidência, a conquista amorosa é muito difícil, então o poeta vai retratar realmente, né, aquela mulher dos sonhos, aquela mulher intocável, né, aquela mulher com a qual ele não teve nenhum, né, relacionamento. Show? Havia o mito do amor impossível, o estigma, né, da paixão desesperadora, a perda ou não, né, a perda ou não realização amorosa levava o romântico, né, ao desespero, à loucura ou à morte. Então, aqui, aquela comparação que eu fiz hoje com quem sofre daquela doença muito séria, né, tem um pouco a ver, porque o poeta romântico ele era tão, né, que somente a morte, somente o escapismo, né, o tiraria daquela angústia, daquele sofrimento por não ter realmente a mulher, né, que ele tanto idealiza, que ele tanto coloca em evidência, a mulher dos sonhos, perfeito? Show de bola. E as pessoas que sofrem muito, né, por alguma angústia acabam, né, através do escapismo, né, através da morte, tentando livrar-se daquela angústia. Eu entendo muito bem, né, mas acho que é sempre, né, importante pensarmos em outra saída, perfeito? Até porque você fazendo isso está pensando somente em você, não nas pessoas que estão em sua volta, pessoas que tanto te amam. Então, quem sofre disso, é importante sempre tentar uma saída. Show? A mulher também era colocada, né, em evidência, era idealizada, a mulher convertida em anjo, musa, deusa, criatura pura, muitas vezes colocada, né, como deusa, né, aquela mulher branca, pálida, mulher dos sonhos, inatingível, capaz de maravilhar a vida do homem, se lhe correspondesse. Né? Isso, a mulher, porém, tornava-se perversa, maligna e impiedosa quando, pela recusa, né, arruinava a vida do galante que a cortejava. Como se fosse um amor não correspondido de hoje. Né? O homem, né, ou a menina, quando idealiza o amor de um homem, ou o rapaz, quando idealiza o amor de uma mulher, e não é correspondido, né, aquilo nos traz uma angústia, nos traz um sofrimento. E isso era colocado em evidência, principalmente pela segunda geração do romantismo, né? Mal do século, perdão, ou, né, ultra romântica. Por isso, ultra romântica, perfeito? Então, a mulher, quando não corresponde àquilo que nós queremos, ela é colocada como maligna, impiedosa, perversa, perfeito? E assim traz para nós esse sentimento de angústia, sofrimento, dor, tá? Por não ter aquela pessoa amada, idealizada. Show? Byronismo, né? Isso é o mal do século. Byronismo vem de Lord Byron, né? Isso, ó, que vai trazer essa influência, não é isso? Na ânsia de plenitude impossível, o artista sentia-se desajustado, insatisfeito, além de decepcionado devido a, tá de novo errado ali, né? Esse é para cá, para a esquerda, devido à falência da utopia, né, revolucionária, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, o romântico passou a ver o homem da época como um ser fragmentado, peça da engrenagem social, sem individualidade ou liberdade. Os desajustes e as insatisfações conduziram ao mal do século, definido como a aflição, né, e a dor dos descontentes com o mundo. Por isso que a segunda geração romântica, ela tem influência do George, eu falei Lord, né? Lord mesmo, Lord George Byron, não é isso? Lord Byron, assim conhecido. Show? Por isso que a segunda geração vai trazer, tem grande influência dele, certo? A dor dos descontentes com o mundo. Era a influência do modo de vida de byroniano do poeta inglês Lord George Byron, protótipo do herói romântico, sombrio, elegante, totalmente desajustado. Show? Aspecto estilístico, né? Aspecto do estilo, né?
das poesias, da forma de fazer poesia ou prosa. Show de bola? Então, os românticos abandonam, eita ferro, a forma fixa, né? Raros os sonetos, né? Odes, oitavas, etc. Aquela forma fixa, aqueles sonetos, aquela coisa certinha, é abandonada, até porque eles querem romper com o academicismo, eles querem romper com aquela coisa padronizada, né? Eu quero trazer uma liberdade na forma de estilo, show? Abandonam o uso obrigatório da rima e acabam valorizando o verso branco, né? Negam os gêneros literários, em que abandonam o tradicional, fazendo com que alguns gêneros não fizessem mais parte, como a tragédia e a comédia, onde foram surgindo outros como o drama, né? O romance de costumes, né? Então, alguns outros gêneros textuais foram surgindo naquela época, né? No lugar de outros que foram deixados de lado. Tragédia, comédia foram deixados de lado. Show? Contribuições culturais, né? O romantismo promoveu uma ruptura com as concepções clássicas da arte e permitiu houve uma revolução cultural. De novo, repetindo, aquilo que também, né, em 1922, século XX, os modernistas fazem aqui, né, quer dizer, no mundo e aqui no Brasil reúne-se, né, uma grande nata, os intelectuais lá no museu, né, no Teatro Municipal em São Paulo, né, acho que dia de 13 a não sei o que de fevereiro, certo? Se reúnem lá para tentar fazer essa revolução cultural também. Enriqueceu a língua portuguesa com a incorporação de neologismo, né? É importante que nessa época, né, enriquece-se muito a língua portuguesa. O que são neologismos? Professor, o que são neologismos, né? São palavras novas criadas por nós. Desculpa. E aproximação entre a língua literária e a língua oral e coloquial. Então aproxima-se bastante, né? Como o romantismo quer romper com o academicismo, né? A literatura, né, a poesia, ela é mais voltada ao povo, né? Por isso que ela vai ter uma linguagem mais oral, mais coloquial, mais, né, adepta à população, né, menos letrada, população que tem menos, né, o povo que tem menos conhecimento, entendeu? O povo, vamos dizer assim, um povo menos, né, menos letrado, com menos acesso, né, ao estudo, aquela coisa toda. Então, como eu quero, vou comparar com os dias de hoje, né? Sem preconceito algum. Quem quer ver a diferença clássica disso hoje? Aproxima-se muito, né? O jornal Meia Hora, não sei nem se existe mais, o Meia Hora ele vai aproximar muito o povo, ele vai trazer uma linguagem mais oral, mais coloquial, uma linguagem mais próxima da população que o lê. Até porque quem o lê, né? O lê em meia hora. Né? Por isso que é o nome dele certinho. Então, a linguagem ela é mais adepta, né? Adequada à população, ao povo de forma geral. Agora, quando eu vou comprar o Globo lá, o Globo é um jornal mais voltado, né, à elite, né? Vamos dizer assim, né, colocada meio a elite, né, ou o pessoal que tem um conhecimento mais amplo, né, isso, não que só eles possam ler, não. É importante que vocês leiam, que nós, né, sempre busquemos conhecimento, até porque vocês vão ter que ler bastante, né, para terem bagagem cultural, para fazer uma boa redação no Enem, prestar concursos aí fora. Beleza? Então, assim, comparando hoje, né, a literatura daquela época trazia uma linguagem mais oral, mais coloquial, né? Certo? Vou aproximar a linguagem literária da linguagem oral e coloquial. Não que o texto ficaria um texto errado, né? Um texto inculto, não. É que vou trazer para o meu texto uma linguagem mais coloquial, mais informal, para que aquele que lê entenda mais facilmente. Por isso que eu vou romper, né, com concepções clássicas, né? Vou romper com academicismo, aquela coisa acadêmica, chatinha, aquela coisa bem padronizada. Então, eu botei aqui, o romantismo no Brasil, né? 1836, né? 1881. Isso foi, né, o espaço aí de tempo, né? Isso, marco inicial. Publicação de Suspiros, Poetas e Saudades, de Gonçalves Magalhães, que teve pouca, né, atuação no romantismo. Né? Apenas, né, foi fundamental para a criação, para a publicação, né, do Suspiros, Poetas e Saudades, certo? Quem foi, na verdade, o marco inicial do romantismo no Brasil. Então, se quer uma pergunta, né, ligado qual foi o marco inicial, foi, né, a publicação do poema Suspiros, Poetas e Saudades, de Gonçalves Magalhães, produzido em folhetins, né, e colocado para todo mundo. Show? Desculpa a demora, professor, estou cuidando da minha irmã. Tranquilo, Nicole, beleza. Gosto que vocês me informem realmente, tá? E o marco final foi a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1871, que vai inaugurar o realismo, porque eu falei com vocês, ó, a terceira, claro que vocês vão ter a poesia, vão ter a prosa também. Agora, a publicação, né, Machado de Assis, a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que até tem um filme, né, de vez em quando passa aqui nesses canais, né, de Telecine não, mas outros canais, certo? Onde ele vai narrar de forma mais realista, né? Ele está no seu leito de morte, por isso que Memórias Póstumas de Brás Cubas está no seu leito de morte, certo? E vai narrar, né? Isso meio que uma história contada meio que atemporal, não é aquela parte cronológica certinha do início ao fim. Ele vai
fazer até o inverso, né? Vai começar a contar a narrativa do final. Ele está no seu leito de morte, né? Está morrendo lá, certo? Recebendo as pessoas para se despedirem dele, está morrendo realmente. Ele vai, né, daquele momento ali, ó, né, vai narrar tudo o que aconteceu de forma real, né, realista, né, durante esse percurso até chegar, né, à sua morte. Tranquilo? Vocês vão ver depois com calma, ver se bem explicadinho para vocês. Então, o marco final foi a publicação, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis. Tranquilo? Foi? Vou passar aqui, ó, meus amores. Então, contexto histórico-cultural, falei com vocês mais ou menos, né? A independência, né, é o principal fato político do século XIX, vai determinar os rumos políticos, econômicos e sociais do Brasil, até a proclamação da República em 1889. Show, merece destaque também o segundo reinado. Mas, assim, para mim, o mais importante realmente foi a independência política, porque nós nos tornamos independentes de Portugal. Você via naquela época que até as pessoas na rua deixavam de usar as vestimentas, né, voltadas a Portugal, aquela coisa, a vestimenta somente que Portugal trazia, até os cortes de cabelo, né, cabelo, aquela costeleta também, né, ela foi deixada de lado porque nós tínhamos que ter de assumir uma posição nossa, né, não, né, copiando coisa de Portugal, né, isso nós rompemos realmente politicamente, nós nos tornamos, né, independentes politicamente de Portugal. Show? Daí uma literatura totalmente nacional, colocando em evidência elementos nossos no Brasil, perfeito, sem cópia, né, da Europa. Então merece destaque também o segundo reinado, não Reinaldo, né, em que o país conheceu um período de grande desenvolvimento em relação aos 3 séculos anteriores. Apesar disso, o Brasil continuou, né, um país fundamentalmente agrário, cuja economia se baseava no latifúndio, né, na monocultura e na mão de obra escrava, infelizmente. Mesmo que essa briga toda aí, recém-independente, o país procura afirmar a sua identidade, tentando desenvolver uma cultura própria, baseada em suas raízes indígenas ou sertanejas. No entanto, isso se faz a partir da reprodução dos modelos do romantismo europeu, o que reflete o caráter intrinsecamente, né, contraditório do romantismo brasileiro. Assim, nós queremos romper, né, com o que era da Europa, mas muitas coisas trazidas de lá também. Então, o que vai meio que vai trazer um caráter meio que contraditório. Show? Gerações românticas, meus amores. Primeira geração romântica era o quê, né? Nacionalista ou indianista, perfeito? Vai de 1836 a 1840, primeiro grupo, né? O início do romantismo brasileiro caracterizou-se, né, por religiosidade, misticismo, né? Antilusitanismo. O que é antilusitanismo, né? Você vai ver que nas poesias de Gonçalves Dias e de outros autores da primeira geração, né, tinha sempre alguma coisa anti-Portugal, né? Era essa lusofobia, pavor a Portugal. Vocês vão perceber lá na frente que em Canção do Exílio, Gonçalves Dias faz o quê? Vai comparar, né, as paisagens e elementos nacionais aqui do nosso país e vai colocar, né, como bem melhor do que Portugal, meio que apontar lá naquele poema, né, uma lusofobia, um pavor a Portugal, uma vez que nós rompemos com Portugal politicamente e vai aparecer esse antilusitanismo, né? A lusitana é de Portugal, show? Nacionalismo também, o mais importante é o nacionalismo, né? Essa parte religiosa também aparece, né, no romantismo e assim por diante. O espírito nacionalista levou ao culto da natureza, profundamente elogiada dentro do caráter ufanista, né? Show? Com a elevação máxima das belezas naturais do paraíso tropical, né? Então a fauna e a flora são colocadas em evidência, né? Show? Então elogiada dentro do caráter ufanista, beleza? A natureza surgiu estilizada para expressar intenções ideológicas, né, de base nacionalista. O gênero lírico era amplamente cultivado ao lado da ficção e do teatro, de influência inglesa e francesa. Os autores que se destacaram foram Manuel de Araújo Porto Alegre, Antônio Teixeira, né, e Souza, certo? E Domingos, né, Gonçalves de Magalhães. Show de bola? Primeira geração romântica, né? Segundo grupo, né? Tem um aqui, né? Eu separei em grupos, né? Mas muitos separam somente um. Primeira geração aqui, nacionalista ou indianista, mas aqui é o segundo grupo da primeira geração romântica, perfeito? Que é o indianismo. É o índio colocado como em evidência. Então surgiu o índio, né? Um herói visto como espírito da civilização nacional e da luta contra a tradição lusitana, na luta contra Portugal, né? Eu vou valorizar os elementos nossos, vou valorizar o índio. O índio é o nosso herói, pô, não os portugueses, né? Já que nós rompemos com Portugal, era, né, na verdade, uma luta contra a tradição lusitana que ficou aqui. Eu vou romper com isso. Contudo, o indígena que se pintou a moda romântica tinha seu próprio, né, modelo importado da França. Então, por isso que tem essa contradição. Era meio que um modelo importado da França. Os franceses, né, Cooper e Chateaubriand, entusiasmados com o selvagem da América, levaram-no para a sua literatura
e pintaram os aborígenes, né, com as tintas heróicas, né, inspirados nos heróis da cavalaria medieval. Isso foi legal porque essa poesia indianista, né, ela surgiu como forma de música, né, parece na verdade o romantismo parece o quê? As poesias parecem meio que musicais, né, meio que formas cantadas, por serem tão livres, né, pareciam formas cantadas. Não é à toa que muitas poesias indianistas colocadas, evidenciando o índio como nosso guerreiro, cavaleiro medieval, né, foram retiradas dali e empregadas em muitos cânticos, né, militares hoje, né? Então, o cara que vai servir o exército, o cara que vai, né, passar no concurso militar, ele vai cantar, né? Vai ter muitos cânticos lá que vão ser retirados, né, da poesia indianista, tranquilo? Onde o índio é colocado como nosso, né, grande guerreiro, nosso grande cavaleiro medieval. Show de bola? Antônio Gonçalves Dias e José de Alencar principalmente escreveram dentro desse modelo de índio idealizado como bravo, gentil, valente, né, nobre, corajoso, puro, belo, bom por natureza e capaz de todas as proezas em nome da honra e da glória. Foi herói improvisado para configurar ideologicamente o que deveria ter sido o primeiro habitante do Brasil. Acho justo demais colocar sempre o índio em evidência, né? Teve até um tema aqui que está sendo muito tratado, né? Que pode ser que caia no Enem em relação a isso, né? O índio, né, cara? A pouca valorização que o índio tem dentro da nossa cultura, dentro do nosso país. Show? Assim, o indígena passou a ser a mais autêntica forma, né? Ilustração para o mito do bom selvagem, do filósofo francês Rousseau. Então, quando você for apontar um filósofo na redação, muitos colocam, né, Jean-Jacques Rousseau. Né? É importante que, ao citar um filósofo na redação, é importante colocar o nome todo. Então, Jean-Jacques Rousseau, né, com o mito do bom selvagem. Então, homem nasce... Qual é esse mito, pessoa, que eu posso colocar na minha redação? Né? O homem nasce impuro, né, belo, bom, e assim permanece enquanto estiver em contato com a natureza. Quando ele vai, né, para a sociedade, né, ele é corrompido. Então, esse é o mito do bom selvagem, perfeito? Os autores principais dessa fase foram Gonçalves Dias, que é o principal, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Bernardo Guimarães. Show de bola? Segunda geração romântica, né? Byronismo, né? Ou ultrarromântica e também, né? Byronismo quer dizer mal do século, tranquilo? Show? A geração contaminada pelo mal do século. Muitos, né, autores, né, vão chamar de mal do século ou ultrarromântica, perfeito? A geração contaminada pelo mal do século, né? Individualismo, né? Negativismo, é o pessimismo, nada dá certo pro cara, né? Insatisfação com tudo, com o mundo, angústia, desespero, crise existencial, né? Que são heranças do barroco, perfeito? Então, o cara vai existir uma crise existencial, o cara quer morrer, somente a morte o tira daquela angústia, perfeito? Eu até brinco em sala de aula aquela música do Bochecha, né? Eu não existo longe de você, a solidão é meu pior castigo, e quantas horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo, né? Essa parte romântica colocada, né? Eu não existo longe de você. Quer dizer que se eu não tenho mulher amada, eu morro. Eu não existo. Então, assim, fazendo uma comparação meio que, né, meio longe aí, podemos comparar, usar a música do Bochecha, né? Para tentar trazer esse aspecto romântico. Nessa fase, o sentimentalismo e a emoção romântica atingiram o auge, né, absoluto. A influência satânica do poeta inglês Lord Byron tem seu maior exemplar brasileiro, né, no poeta Álvares de Azevedo, né, em sua obra. O Álvares de Azevedo tem essa influência muito grande do Lord Byron e é colocado bastante isso em evidência. Então, vamos ver lá que o poeta vai sempre colocar suas angústias, né? Pessimista, certo? A sua crise existencial é colocada também. Show? Então é bem fácil de vocês, né? Ao olhar uma poesia na segunda geração, é bem fácil de vocês a identificarem. Enquanto a poesia segue a linha byroniana, né, a ficção consolida-se sobre a forma sertanista, urbanista e indianista. Surge a narrativa histórica para delinear as origens do Brasil e o seu desenvolvimento. A utopia das ideias, essa ideia já não tem mais acento, continuava a influenciar as visões românticas. Autores principais são a poesia Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela, Laurindo Rabelo, na prosa, né, José de Alencar, né, fiel representante ele da ideologia romântica, Manuel Antônio de Almeida, que se rebelou contra o romantismo burguês, escrevendo a obra, né, Memórias de um Sargento de Milícia, que focaliza a sociedade suburbana, né, e desmoraliza a corte amorosa, né? Vai apontar, né, o que acontecia de pior na corte, né? Aquelas traições, né, balbúrdias que aconteciam na corte, né? Era apontada aí pela obra, né? Ele tava saco cheio da burguesia, do romantismo burguês, né? E aí, através dessa obra, ele focalizava na sociedade urbana e aproveitava o quê? Para desmoralizar a corte amorosa. Apontava traições, a mulher que traía o cara, né? Isso, aquelas coisas já existiam naquela época. Tranquilo? Terceira geração romântica, vou parar por aí, ó, só 5 minutinhos, depois eu completo com vocês isso aqui. Tem muitas coisas para falar.
né? Vou tentar preparar um negócio melhor. Terceira geração romântica era condoeirismo, né? Era condoeira ou social. É a última, né? Que já vai abrir espaço para quê? Para o realismo do nosso grande Machado de Assis, principal representante do realismo no Brasil, né? Nosso grande, né? Esse Luiz de Camões é importante para Portugal, nosso Machadão, né? É o cara para nós aqui, perfeito? É tão importante, cara, o Machado de Assis, que uma vez eu fui corrigir uma prova de redação numa banca específica de um concurso, né? E surgiu a dúvida se o Numa, né? Na redação podia o Numa, né? Que é o em mais uma. Eu sei que o pra e o pro não, porque são reduções. Surgiu a dúvida se o Numa podia, né? O cara tem que colocar em mais uma ou Numa. De onde partimos, então? Partimos de onde, então? Partimos que, né, nas obras do nosso grande Machado de Assis, ele colocava o Numa. Então, se ele colocava, irmão, né, todo mundo podia colocar. Então, o Numa na redação, né, de qualquer concurso vestibular de fora é possível colocar. O que é o Numa, né? É a contração da preposição em mais o uma, tranquilo? Então, os condoeiros praticaram um nacionalismo, né, de ordem diversa, pois não exaltavam as maravilhas da pátria, mas reivindicavam liberdade, igualdade das condições sociais, independência política, perfeito? Defendiam, enfim, a formação de uma consciência nacional. O tom lírico não se limitava a cantar amores impossíveis ou desgraças amorosas, como assim no segunda geração, porque se expandia para versejar, né, colocar versos, né, sobre o erotismo do amor, ou se coletivizava para expressar as paixões pelas causas sociopolíticas. Por isso que era social ou condoeira, né? Ele se importava muito mais, né, pelas causas, né, sociopolíticas, tranquilo? Ele era totalmente uma literatura totalmente abolicionista, perfeito? Acabando já, meus amores. Os assuntos centrais ligam-se à guerra, né, do Paraguai, a abolição da escravatura, a luta pela proclamação da República, também era colocada em evidência, eram coisas colocadas em evidência, os assuntos centrais eram esses, né? O homem negro transformou-se em personagem real e sofrida no canto eloquente dos condoeiros, né? Condor é uma árvore altaneira, né? Que levava mensagem de um lugar para outro. A intenção realmente da poesia condoeira, desculpa, era realmente levar, né, a mensagem para aqueles que liam, né? Uma crítica social, certo? Uma crítica sociopolítica. Coisas que muitos autores fazem hoje, né? Hoje, nosso grande... Muitas músicas até são condenadas, né? Isso porque vai apontar realmente tudo que acontece de errado na sociedade. Show de bola? Tão grande, o Gabriel Pensador, por exemplo, né? Teve músicas aí que foram, né, foram tiradas aí porque eram músicas que demonstravam a realidade. Então, ainda essa famosa liberdade de expressão, né, não existe assim, né? Ainda hoje, né, século XXI, não existe essa total liberdade de expressão, não. Porque a sua música ela foi retirada, já que ela trazia, né, aspectos reais que acontecem, infelizmente, no nosso país ainda. Aspectos sujos, né? Sociedade suja, sociedade corrupta, que ainda, né, permeia o nosso Brasil. Então, o grande condoeiro do Brasil chamava-se Antônio Frederico de Castro Alves, dono de uma poesia vibrante que evocava o liberalismo idealizado e repelia, né, a vergonhosa escravidão, denunciando as condições desumanas em que os escravos viviam. Meus amores, um minutinho só que está faltando, tá? Eu fecho por aqui com vocês, eu termino aqui na próxima aula. É bom que a gente revisa aí, eu adiantei um pouquinho de literatura, eu volto às outras escolas também, a gente faz assim uma revisão legal até nós voltarmos ao presencial ou se nós continuarmos por aqui. Show de bola? Beijo grande para vocês, tá? Eu volto na próxima aula com a parte da prosa, com a parte de português também. Bom fim de semana a vocês, tá bom? Beijo grande aí.